Fala pessoal, beleza? Estamos aqui para a segunda parte do tema sumarizando dados no Excel, ok? No primeiro vídeo a gente viu como fazer isso utilizando fórmulas e funções e agora vamos perceber mais uma possibilidade aqui com tabela dinâmica, ok? Perceba, eu tenho aqui o mesmo cenário, né, do vídeo anterior e eu tenho os resultados devidamente expostos com tabela dinâmica e também no segundo cenário que trata de dados de futebol, né, do futebol brasileiro, um histórico ali dos títulos. Eu tenho também os resultados, perfeito? Vamos então replicar a mesma solução com tabela dinâmica, ok? Como de costume, eu fecho aqui o arquivo resolvido e vamos para as soluções. Bem, aqui a nossa base de dados, né, que exibe vendedores em alguns estados, né, está devidamente formatada como tabela, né, e também com o nome. E eu vou criar a minha tabela dinâmica, né? Vou inserir aqui uma tabela dinâmica com base nesses dados e é importante a gente adicionar os dados ao modelo de dados, ok? Eu posso facilmente, né, arrastar o nome de cada vendedor aqui para o quadrante de linhas e eu tenho já a ordenação, perfeito? Vou inclusive aqui modificar por questões de organização, ok? E eu também não quero o total geral. Isso aqui que foi feito, basicamente é aquilo que a gente fez com a função único e também classificar. Eu estou ordenando aqui, né, alfabeticamente os nomes. Para que a gente tenha aqui a sumarização dos dados, que será a separação dos valores, né, dos nomes dos estados atendidos por cada vendedor, né, através de uma vírgula, vamos então utilizar a tabela dinâmica e a gente vai criar uma medida, ok? Eu venho aqui, vou iniciar uma nova medida, né? Nome da medida, aqui eu vou colocar UFs atendidas, ok? E aqui uma descrição simples, né? Exibe os estados atendidos. Aqui a gente vai invocar a função concatenate-x, ok? E aí, no seu primeiro argumento, a gente pode passar aqui a tabela. Será a nossa tabela de dados, ok? O segundo argumento é a expressão, e aqui eu devo colocar o campo, né, que será concatenado. Aqui eu vou colocar, de fato, o campo do estado atendido. E ao final, o meu separador, que será uma vírgula, né, seguida de um espaço. Ok? Eu verifico aqui a sintaxe, eu não tenho qualquer erro por enquanto, perfeito? Clico OK, a medida fica aqui disponível e eu posso simplesmente trazer para o quadrante de valores. Olha só, já tenho as minhas UFs, né, atendidas, perfeito? Simplesmente isso a gente consegue facilmente, né, essa sumarização, ok? Vale lembrar que a gente tem aqui, né, os estados sendo exibidos de acordo com a ordem, né, de exibição na tabela original. Perceba que para Mateus, por exemplo, o primeiro estado relacionado é Rio Grande do Sul. Na sequência a gente tem Rio de Janeiro, ok? E assim depois temos Minas Gerais, certo? E ao final Espírito Santo e também Santa Catarina, ok? Se eu tivesse aqui uma duplicidade, como que eu poderia tratar isso? Se eu trouxer aqui novamente Mateus, né, em Santa Catarina, e eu atualizar aqui os dados, perceba que eu tenho aqui duas vezes este estado, né? Para que eu possa contornar isso, eu posso editar a minha medida, né? E aqui eu posso utilizar a função distinct ou values, ok? Eu vou utilizar aqui a função distinct, ok? E aqui eu vou mencionar qual que é o campo que eu quero, né, fazer aqui a referência. Será estado atendido, ok? Fecho esta função, verifico aqui a sintaxe, se não tive qualquer apontamento de eventual erro, cliquei OK e eu tenho as minhas atualizações, ok? E aí a gente tem com isso, né, a remoção das duplicidades. Eu vou aqui desfazer esta ação, olha só, desfiz aqui a ação, perceba, né, que eu tenho a duplicidade e quando eu ativo, né, a minha medida ajustada, eu tenho, né, os valores sem duplicidades. Ok? Então, desta forma, é um tratamento válido. Aqui no nosso segundo cenário, a gente vai fazer a mesma coisa, né, do vídeo anterior. Para começar, eu vou criar aqui minha tabela dinâmica, ok? Vou adicionar os dados ao modelo de dados, certo? Trago para cá todos os times que conseguiram, né, pelo menos um título. Vou remover o total geral e vou também aqui renomear corretamente. Vou chamar isso aqui de campeões. Ups. Ok? Tenho a lista ordenada de A a Z, né?
Que foi feito com a função único e classificar na solução anterior. Pois bem, vamos lá, né? Se eu trouxer, né, sem criar uma medida, aqui os anos, olha só, eu vou ter alguma coisa estranha. Eu tenho aqui, né, uma contagem de ano que me traz um valor bem estranho. Se eu colocar, na verdade, o nome veio como contagem, mas ele somou. Se eu vier aqui, eu não tenho uma opção interessante. Eu poderia colocar contagem, né? E aí eu vou ter basicamente uma discriminação de quantos títulos cada time tem, ok? Então não serve para mim, perfeito? Eu vou criar uma medida para que eu consiga fazer isso. Aqui eu vou colocar inicialmente a medida chamada anos, simplesmente anos, ok? Exibe os anos dos títulos. E aqui vou invocar a função concatenate_x, ok? A minha tabela será tab Brasileirão, certo? O meu campo, né, que é o que vai ser expresso ali, concatenado, vai ser ano. E o meu delimitador, vírgula, seguida do espaço. Não tive nenhum erro, né, a princípio aqui. E eu posso colocar a minha medida no quadrante de valores, ok? Vou só alinhar aqui à esquerda, isto. E eu tenho já os meus resultados. Aqui a gente tem um ponto de atenção que é o seguinte. Perceba que o Palmeiras, né, como eu também observei no vídeo anterior, ele possuiu, né, ele teve 2 títulos em um mesmo ano. Eu sei que isso aqui é coisa da CBF, mas, né, não vamos entrar nessa discussão. Enfim, se eu quiser expor isso aqui sem repetições, é bem simples. Eu posso aqui editar minha medida e eu posso utilizar a função distinct para isso, certo? Aqui eu vou explicitar o campo, né, que eu tenho como interesse. Verifico aqui nenhum erro. E agora não tenho, né, aquele ano de 67 2 vezes, ok? Para que eu exiba aqui, né, os vices, vou criar aqui também uma nova medida, ok? Aqui eu vou chamar apenas de vices. Exibe os vices, os vice-campeões, é uma palavra composta. Perfeito? Vamos lá, se fosse isolada ficava vices. Concatenate_x, ok? Minha tabela, tab Brasileirão, aqui o campo não será ano, será de fato vice, ok? E o meu delimitador, vírgula, certo? Trago para cá e eu vejo, né, cada time que foi vice-campeão, ok? Se eu parar para perceber aqui, eu vejo que para o Cruzeiro, o Santos foi 2 vezes, né, vice-campeão. Para o Corinthians, a gente teve ali o Atlético Mineiro também sendo vice 2 vezes. Para o Santos, o Bahia, né, foi vice-campeão 2 vezes. E para o Flamengo, a gente teve também o Santos, que foi vice-campeão 2 vezes. Para que eu exiba isso sem duplicidades, né, entendendo que dessa forma eu vou expressar apenas uma ocorrência mesmo, para saber que de fato houve um vice-campeonato pelo menos, eu posso editar a minha medida e fazer de forma bem semelhante. Vou colocar aqui distinct, vou especificar aqui o campo que eu desejo, ok? Fecha aqui a função distinct e a gente vai ter a nossa atualização. Percebe que a tabela inclusive fica bem menor, né? Eu não tenho aqui agora, né, o Corinthians 2 vezes com o Atlético Mineiro sendo vice-campeão, apenas uma vez ele aparece, assim como também o Santos, tem ali o Bahia aparecendo apenas uma vez e assim por diante, ok? Para finalizar, vamos expor agora de forma concatenada, né, a sumarização de cada ano de vice-campeonato e também o time que foi vice-campeão, ok? Eu volto aqui a exibir os campos, vou criar uma nova medida, certo? Vou chamar ela de anos e vices, certo? Exibe os anos e vices. Concatenate_x, ok? A minha tabela é a tab Brasileirão, certo? Aqui agora eu vou concatenar os campos. Eu quero o ano concatenado com o vice, ok? E o meu delimitador aqui. Olha só, quando eu coloco esta medida para a gente visualizar o resultado, olha só o que eu tenho. Eu tenho aqui, né, os anos e os times que foram vice-campeões sempre juntos, né, para que eu coloque da mesma maneira do exemplo anterior que eu fiz com fórmula, eu vou colocar aqui então parênteses para isolar e também um espaço. Perfeito? Vamos então fazer a edição da nossa medida, ok?
Então, depois do ano, eu quero ter um espaço, a abertura de parênteses, né, que fica junto ao nome do time, e ao final do nome eu quero também trazer um fechamento de parênteses. Perfeito? Avalio aqui, tive um erro, vamos verificar aqui qual que foi o erro. Aqui, faltou. Ok? Perfeito? E agora a gente tem as nossas separações. Ok? A gente consegue então sumarizar desta forma, mostrando, né, com esse layout, né, esses dados. É uma forma que não é muito usual para mim, pelo menos, mas para você pode ser. E é uma forma também de resumir os dados e que de forma curiosa também mostra que no quadrante de valores da tabela dinâmica a gente pode ter textos, né, sendo exibidos. Perfeito? Então era essa a proposta. Um forte abraço para vocês e até a próxima.